Um dia depois da gente chegar aqui, a assistência social nos procurou, dizendo que ia ter que acionar o conselho tutelar, porque foi omissão de socorro da nossa parte, por a gente ter tirado o nosso filho do São Camilo, sem ambulância, com risco iminente de morte. É isso que diz o relatório. Agora, eu como mãe, imagina quando eu ouvi isso. A minha revolta, porque existiram duas negligências aí. A primeira, do convênio, que disse que perdemos o prazo de transferência, que tinha que ser nos primeiros 30 dias de vida do nosso filho. Aí, com 31 dias de vida, eles concluíram a transferência, sendo que a gente tinha mandado os documentos antes. Prestem atenção. E não quiseram internar, falando que existia uma carência, porque perdemos esse prazo. Mas para emergência é 24 horas, gente, de carência. Não existe carência para emergência. Eles estavam no pronto-socorro passando mal, com falta de ar. Já começou errado quando eu cheguei no hospital pela primeira vez, quando eu vi que meu filho estava com febre, e eles não quiseram fazer um exame. Por quê? Porque convênio não quer ter gastos. Eu pedi muito, gente. Se minha mãe estivesse aqui no Brasil, ela não teria saído daquele hospital. Ela teria falado, porque ela sempre fez isso com o Luca. Não, senhora, não vamos embora. Você vai ter que fazer, sim, um raio-x do meu neto, um exame de urina, um exame de sangue, porque ele já está há dias com esses sintomas e não vou levar ele para casa assim. É isso que nós, como mães, devemos fazer, entendeu? Mas não quiseram. Daí falou, não, qualquer coisa, vó, dá Tilenol. Gente, que absurdo, uma criança de 2 meses. Já estava com uma tosse horrorosa, febre, entendeu? Começou aí. Daí, quando eles falaram que a gente ia ter que transferir, fazer transferência, por quê? Porque fizeram, assim, ficaram constrangendo a gente, ficaram falando, não, e aí, o que vocês vão fazer? Porque a noite aqui é tantos R$1.000. Então, eu aconselho vocês irem por conta, porque a transferência vai demorar muito, a nossa transferência para o SUS. Só que o meu filho, de nenhuma forma, poderia sair daquele hospital sem estar numa ambulância, com o oxigênio, gente. Eu fico nervosa só de lembrar, porque meu filho poderia ter tido uma parada respiratória, uma parada cardíaca, como aconteceu com algumas crianças aqui, entendeu? Fora que, como eles negaram exames, como eles negaram medicação, outro crime aí, porque você não nega socorro a uma pessoa que está morrendo, entendeu? Como aconteceu tudo isso, eles não nos deram a real gravidade do problema e a gente saiu de lá. Assim, sem ser na ambulância e para internar. O meu filho teria que ter ido diretamente para uma UTI, entendeu? Então, assim, gente, são várias negligências aí que a gente entendeu que aconteceu, tanto do hospital quanto do convênio, e que, claro, já estamos tomando as medidas cabíveis e, assim, temos que lutar pela vida dos nossos filhos, temos sempre que seguir aquilo que a gente está sentindo no nosso coração. Nem pagando, eu deixaria meu filho lá no São Camilo, né? Porque desde a primeira consulta a gente entendeu que as pessoas não estavam muito afim de atender a necessidade dos pacientes. Então, quando a gente se viu nessa situação, ele percebeu, o médico falou assim, olha, faz de conta que eu não tô falando nada para não dar problema para mim, mas se eu fosse vocês, eu assinava o termo de evasão e levava por conta pela demora, mas assim, eu não posso dar alta, né, porque tá com uma indicação de... Gente, sem dar a noção nenhuma, deixando a gente constrangidos, deixando a gente, assim, simplesmente numa situação, mas nem assinando esse termo, ele conseguiu prejudicar a gente, entende? Porque, enfim, né, graças a Deus a gente tá tendo a condição de estar com um advogado que tá falando tudo que a gente deve fazer, mas nunca mais eu saio do hospital sem exames feitos nos meus filhos, se eu sentir a necessidade. Só mais uma coisa, a quem interessar possa. Se um dia vocês passarem por isso e daí o convênio falar, não vamos, que existe... Gente, não saiam do hospital. Em emergência, eles são obrigados a atender vocês. Depois a gente recorre, entendeu? Claro que eu, né, temi pela vida do meu filho. Nem pagando eu queria deixar meu filho lá, como eu falei pra vocês. Mas eu acredito também que Deus tinha um plano pra eu estar aqui. Porque não é só sobre o meu filho, é sobre também as pessoas que estão tendo experiências com Deus, que a família sendo restauradas, pessoas voltando para Jesus. São crianças que eu sei que Deus tem plano na vida dessas pessoas aqui que estão fazendo tudo por amor. Por amor, a bênção eu teria que viver aqui. Mas a gente precisa entender os nossos direitos. A gente não pode em nenhum momento ser coagido por um médico, falar, não, assina um termo aqui de responsabilidade e sai. Não vou assinar nada. Vocês vão atender meu filho e depois eu recorro. Existem leis e a gente precisa saber dos nossos direitos, principalmente quando é sobre a vida daquelas pessoas que a gente ama.